Olá, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo, que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu sou a voz que grita no deserto: convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. João Batista, último dos profetas, hoje nos ensina no Evangelho a condição de conversão verdadeira na vida do cristão. Assim como João batizava com água, batismo de conversão, vendo ali os saduceus, os fariseus, Jesus, João Batista, advertiu aqueles homens que não bastava apenas, no caso, vai chamar Abraão de pai, ou nosso caso hoje, chamar Deus de pai, se não houver frutos de conversão na nossa vida. Os frutos de conversão, amados irmãos, compreendem as nossas atitudes. Eu não posso dizer que amo a Deus, mas ainda dando continuidade a uma vida velha, a uma vida fora de Deus, regrada pelo pecado. Eu não posso chegar até o Senhor se eu não tiver um propósito de mudança de vida. João Batista gritava no deserto, batizava as pessoas dentro de um batismo de conversão. João Batista foi aquele que gritou no deserto de muitos corações. E assim ainda há o grito de Jesus no deserto do nosso coração. João Batista preparou os caminhos do Senhor. João Batista ensinou o povo a olhar Jesus. E assim, nos dias de hoje, nós podemos também perceber a igreja, perceber o quanto a igreja grita, o quanto a igreja ela fala de Jesus, plano de salvação, de conversão, e quantas pessoas ainda são desertas. A igreja fala, nosso Senhor fala, e o deserto ainda habitando no nosso coração. Quantas e quantas vezes nós somos atingidos pela graça de Deus na nossa vida, recebemos até milagre na nossa vida,
e a gente não percebe a presença de Jesus. Quantas e quantas vezes o Senhor tem te abençoado, tem nos abençoado de tal maneira que a gente percebe, nossa, foi Deus que realizou essa graça na minha vida. Quantas e quantas bênçãos e graças Deus faz na nossa vida e a gente muitas vezes não percebe isso. Isso é um deserto. Deserto é não escutar, não ver e sentir a presença de Jesus na nossa vida. Em meio a tantos sinais que Jesus faz na nossa vida, a gente não percebe ainda Jesus. Por quê? Porque o nosso coração se encontra fechado. Ainda se encontra ali um deserto, que há uma voz que grita: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Não sabemos quando, onde, não sabemos qual é o momento, qual é o dia, não sabemos quando iremos nos apresentar diante do Senhor. A palavra de Deus nos encaminha a isso, a essa vigilância, e não ser como os fariseus, os saduceus, que não davam testemunho dessa mudança. Queriam apenas o batismo, como talvez cumprir tabela, como se diz, mas não enganaram a João Batista, que logo ali descobriu, toda a mentira que aqueles homens queriam ali citar naquela situação. Assim, não é tão diferente do nosso atual, da nossa vida em si. Nós podemos até enganar o irmão, enganar a igreja, mas nós não podemos enganar a Cristo, porque Ele sabe, Ele conhece o que existe dentro do meu coração, do seu coração. Ele sabe quem somos. Peçamos a nosso Senhor a graça de maneira verdadeira, de maneira total na nossa vida, viver e buscar a santidade, a conversão que Deus nos proporciona, que Deus nos chama todos os dias a vivenciar na nossa vida. Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ajude nessa missão. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.